Dando continuidade à nossa programação dessa noite, eu gostaria de convidar os irmãos para nos colocarmos de joelhos. Nesse momento nós vamos orar pelos pedidos, pelas ofertas e também pelo pastor Vilmur, que essa noite vai nos trazer a palavra do Senhor. Então vamos nos colocar de joelhos para orar. Senhor Deus, nosso Pai que estás nos céus, obrigado pela oportunidade de estarmos dando uma pausa na correria da semana, das nossas atividades, para estar aqui na Tua presença, ouvindo da Tua palavra e honrando o Teu nome. De maneira especial, nós pedimos que o Senhor olhe para os pedidos que foram aqui colocados, aqueles que foram depositados na urna, aqueles pedidos, agradecimentos que foram colocados nos grupos de oração e mesmo aqueles que não foram expressos pelos lábios de cada um aqui presente ou daqueles que estão nos acompanhando pela internet, mas que os afligem e estão nos seus corações. Que o Senhor possa se fazer presente na vida de todos, das suas famílias, dirigindo as suas vidas conforme a Tua vontade. Nós pedimos também de maneira especial que o Senhor abençoe os dízimos e as ofertas que foram aqui trazidos à Tua casa ou que foram feitos através dos sistemas eletrônicos, do QR Code que foi disponibilizado, que esses recursos possam ser usados para apressar a Tua vinda, para a Tua obra neste mundo, para trazer alívio para as pessoas, muitas pessoas ao redor do mundo que carecem do Teu amor, da Tua paz. De maneira especial também pedimos que o Senhor derrame de maneira toda especial o Teu Santo Espírito sobre o pastor Vilmur, que ele possa ser usado por Ti ao abrir Amém. A Tua palavra e que os nossos corações possam ser recarregados com a força, com o Teu amor, que o Teu amor possa recair sobre nós e que o Senhor possa nos conduzir no restante dessa semana cheios do Teu Santo Espírito também. Tudo isso nós pedimos e agradecemos no nosso nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos os que estão presentes nesta noite e aqueles que nos acompanham à distância também. Quando fui solicitado a dar o tema sobre que falaria hoje à noite, pensei em tantos deles e disse, olha, vou falar sobre o nome que está acima de todo nome. E vocês já sabem. Que nome é este? Jesus. Como muitos hinos dizem, não há nome mais doce, não há nome mais amável, mais querido do que este. E isto não só agora e só na terra, mas no céu e em todos os mundos habitados. Este é o nome mais querido, mais precioso, o nome de Jesus. Jesus Cristo é o centro da Bíblia. Nós encontramos esta pessoa querida desde o início, pois Ele foi o Criador. E quando aparece a primeira mensagem de esperança da redenção depois da queda, também uma promessa referente a Ele, como a semente da mulher, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Os profetas discorreram sobre Jesus, o Messias. Os apóstolos enfatizaram a sua maravilhosa pessoa. E estamos informados de que, por toda a eternidade, o tema que mais ocupará o tempo dos salvos, dos remidos, é Jesus Cristo. A cruz de Jesus, a ciência da cruz. Que maravilha!
Então vamos ao nosso primeiro texto, onde encontramos alguém que foi o privilegiado de receber a visita de um anjo e tomar conhecimento de que a criancinha que nasceria de Maria se chamaria Jesus. Esse nome não tinha sido revelado ainda para outros, né? Mateus capítulo 1, o verso 21. Lembrem-se que José estava preocupado quando soube da gravidez de Maria. Homem justo que era, estava apreensivo com aquilo. E o anjo Gabriel veio ter com ele e disse essas memoráveis palavras, Mateus 1, verso 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A Virgem Maria, a sua esposa, terá um filho, e o nome que Deus, o Pai, quer que seja colocado nele é o nome de Jesus. Então a primeira pessoa que recebeu a informação sobre o nome desta criancinha especial que nasceria, desse ser maravilhoso, foi José, um homem simples, um carpinteiro, privilégio dele, Jesus. Afirmou o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, esse nome é como mel em nossa boca, é como melodia em nossos ouvidos, e é alegria e felicidade para o nosso coração. É verdade isso ou não é? É uma verdade, uma realidade. Bem, o outro verso está em Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, os primeiros versículos, descrevem a humilhação de Jesus, que sendo Deus veio a este mundo e tornou-se um de nós. Mas não só isso, ele foi descendo na escala da humilhação. E Paulo diz, até a morte de cruz. E o verso seguinte, é o que nós vamos ler agora, diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus é o nome que está acima de todo e qualquer nome, agora e por toda a eternidade. Os que leem os escritos da Sra. White sabem o quanto ela amava Jesus e o quanto exaltou a pessoa de Jesus. Enquanto escrevia o desejado de todas as nações, em sua prolongada enfermidade na Austrália, ela disse, eu tremo de medo, eu fico muito apreensiva ao escrever sobre Jesus, com medo de minimizar a sua pessoa, a sua obra, com medo de não usar as palavras devidas, adequadas, para descrever o incomparável amor de Cristo, os encantos de Cristo. Diz, que linguagem fraca é a linguagem humana, e o meu vocabulário, que fraco é, para descrever esta pessoa magnífica. Não é de admirar que temos a informação de que através de todos os seus escritos, ela usou pelo menos 840 nomes para Jesus, ou títulos para Jesus, os mais variados, e lindos, maravilhosos. Por que eu estou dizendo lindos, maravilhosos? Porque eu li o ano passado essa meditação, ou meditações matinais, acima de todo nome.
de Ellen White. E aqui na introdução nós encontramos, nesse livro, mencionaremos 365 nomes ou títulos que ela usou para a pessoa de Jesus. Porque 840 precisaria de mais de 2 anos, quase 3 anos. Já pensaram? Hoje eu estava imaginando, se eu for começar a pensar em nomes que eu conheço e que daria para Jesus, quem sabe algumas dezenas deles, e já meu repertório poderia se esgotar. Ela usou 840 nomes, desde esses mais familiares, o Salvador, o Redentor, o Crucificado, o Rei do Universo, o carregador de nossos fardos, a pessoa mais amável, e assim por diante. E eu chego então a entender, porque uma vez perguntaram para a sua neta mais velha, que viveu com a avó 35 anos, eles disseram: Ila, você viveu tanto tempo com a sua avó, a conhecia profundamente, o que na vida da sua avó mais marcou a sua experiência? Ela disse: olha, uma pergunta muito difícil. Minha avó era especialíssima, ela era maravilhosa, e havia tantas coisas nelas que eu me admirava. Ela disse: mas há um fato que me chamou muita atenção e que eu não consigo esquecer. E ela disse: um dia nós estávamos na igreja, e a minha avó falava sobre os incomparáveis encantos de Cristo. Discorria sobre o amor insondável, inimaginável, indescritível de Jesus. E o auditório estava arrebatado, ninguém piscava. E eu estava bebendo cada palavra, estava bem perto dela. Mas num dado momento, ela parou de pregar, fez silêncio, olhou para cima com um olhar como quem estava vendo Jesus bem pertinho dela e disse: Senhor Jesus, eu te amo muito. Eu te amo muito, Senhor, muito mesmo. E continuou falando. Ela disse: olha, ela impressionou de tal maneira o auditório, parece que todos estavam vendo Jesus também, como ela parecia estar pegando na mão de Jesus. Senhor Jesus, eu te amo muito, eu te amo, tu sabes que eu te amo. E continuou o seu sermão. Na Bíblia Sagrada, a pessoa de Jesus é exaltada de muitas maneiras. Muitos títulos foram usados para se referirem à pessoa de Cristo. E no livro Desejado de Todas as Nações, naquele capítulo sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, bem no final desse capítulo, quando Jesus estava descendo com os discípulos já ao Monte das Oliveiras, em direção à cidade, e todos cantavam hosanas, e crianças e adultos, havia uma grande alegria, colocavam suas vestes e ramos para ele passar, e os sacerdotes, os guias religiosos ficaram muito tristes com aquilo, queriam dar um jeito de acabar com aquilo. Veja o espírito deles, né? E saíram a encontrar essa multidão. E ao se aproximar da multidão, eles fizeram a pergunta: mas o que está acontecendo? Que barulho é esse? Quem é este? E então, Ellen White declara que os discípulos foram tomados pela inspiração de Deus. E começaram a entoar uma música, ou recitar textos da Bíblia como poesia, de uma forma maravilhosa. E eles começaram dizendo, porque respondendo à pergunta: quem é este? E eles respondendo disseram: se perguntássemos para Adão,
certo? O que ele diria? É a semente da mulher, é aquele que um dia vai esmagar a cabeça da serpente. Se essa pergunta fosse feita para Abraão, ele diria: é Melquisedeque, rei de Salém, rei da paz. Se perguntássemos para Jacó, ele diria: é Siló, da tribo de Judá, é o leão da tribo de Judá. Se perguntássemos para Salomão, o que ele diria? Ele é aquele que leva a bandeira entre 10.000 e é totalmente desejável. Está lá nos Cânticos de Salomão. E Isaías, o que diria? Isaías diria: ele é o sábio conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade. E o que mais? O príncipe da paz. Que bonito. Se essa pergunta fosse feita para Jeremias, ele diria o quê? É o renovo justo, é o Senhor justiça nossa. Daniel, se interpelado com essa pergunta, quem é este? O que diria? É o Messias. Miguel, o grande príncipe, que levanta para socorrer o seu povo. Ageu, o que diria? Ora, ele é o desejado de todas as nações. O desejado de todas as nações. E ela menciona que o próprio Satanás declarou uma vez: bem sei quem és, o Santo de Deus. Até ele reconheceu isto. Se perguntássemos para o Pai, Deus o Pai, o que ele diria? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E se perguntassem para nós cristãos, o que diríamos? É o meu melhor amigo, é o meu Redentor, é o meu Salvador, é o meu companheiro de todos os momentos. É a pessoa mais querida, é o primeiro, é o último, é o tudo na minha vida. É a pessoa com quem mais gosto de conversar na oração, meditar, refletir. E é dele que eu tenho mais saudade, quero encontrá-lo o mais breve possível. Não é isso mesmo? E muito mais do que isto, logicamente. Jesus Cristo deve ser o centro da nossa vida, o centro da nossa religião. Claro, nós conhecemos doutrinas e precisamos delas. Nós observamos preceitos, regras e precisamos delas, são muito úteis para nós. Mas Jesus está acima de tudo, e todos os preceitos e todos os regulamentos, tudo ganha sentido sendo feito por amor a Jesus. A salvação é uma pessoa, a vida eterna é uma pessoa. Jesus veio a este mundo não para pregar a verdade, ele veio como a verdade. Não veio apresentar, mostrar um caminho, mas diz ele: eu sou o caminho, ele próprio. Caminho, a verdade, a vida, ele é o tudo, tudo, tudo. Bem, eu noto que às vezes, pelo fato de Jesus ser chamado de Filho de Deus, que nem todos têm uma compreensão corretíssima a respeito da sua pessoa. Por quê? Porque na nossa cultura, o filho sempre aparece depois do pai, não é isso mesmo? Nós estamos acostumados assim, o filho sempre é mais novo do que o pai. Jesus Cristo é mais novo do que o pai? Foi criado pelo pai? Não, não. Essa expressão filho, no Oriente, não quer dizer isto
não tem a ver com idade, com tempo, mas com natureza e essência. Quando se diz que Jesus é Filho de Deus, quer dizer, da mesma natureza, a mesma essência. Jesus Cristo é absolutamente igual ao Pai. Não houve tempo em que Jesus não existisse. Sempre coexistiu com o Pai. Antes que tudo existisse, universo, planeta Terra, tudo, Jesus e o Pai já estavam juntos. Eles têm os mesmos atributos, eternos, sem princípio, sem fim. Onisciência, onipresença, onipotência, tudo o que possamos imaginar dos atributos de Deus, esses atributos estão também com Jesus. Eles são duas pessoas distintas, mas o Filho em nada é inferior ao Pai, é totalmente igual. E estiveram juntos em todos os trabalhos de criação, do universo. O que João declara a esse respeito? Só 2 textos, para a gente recordar isto tão bonito. Evangelho de João, capítulo 1. João escreveu o seu evangelho, que é diferente dos outros 3, com esse objetivo de demonstrar a divindade de Jesus, que Jesus é um ser divino, tanto quanto o Pai e o Espírito Santo. João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Filho estava com Deus Pai, mas o Filho, Deus também. E o que mais? Ele estava no princípio com Deus Pai. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Jesus, juntamente com o Pai. Nele estava a vida, diz aqui, e a vida era a luz dos homens. Nada do que foi feito se fez sem Jesus Cristo. Depois, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, ele traz isso de uma maneira tão bonita, tão maravilhosa. Colossenses capítulo 1, os primeiros versos, na verdade, o verso 15 em diante. Vou colocar meu óculos para não ter o perigo de não ler corretamente. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, quer dizer, o princípio de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Poderia haver uma linguagem mais clara do que esta, sobre a divindade de Jesus? Ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, quer no céu, na terra, em todo o universo, tudo feito por ele. Então, tenhamos este conceito de Jesus, Deus, verdadeiramente Deus, e é claro, por misterioso que pareça para nós, legitimamente homem também.
Isso ultrapassa a nossa compreensão. Em Jesus, as duas naturezas, a humana e a divina, misteriosamente se combinaram. Não há um outro ser no universo assim, é uma singularidade total. Só Ele, legitimamente homem. Tanto é que a Bíblia diz, Ele se tornou um de nós. Mas calma, quando diz que Ele se tornou um de nós, não quer dizer que se tornou um pecador, porque nós somos pecadores todos. Nós todos nascemos com uma natureza pecaminosa, mesmo os melhores que já viveram nesta terra, como Abraão, o Enoque, Moisés, Samuel, Jó, não eram todos pecadores? Não nasceram todos eles com uma natureza pecaminosa? Jesus não nasceu com essa natureza. Ele disse, o pecado nada tem em mim, o inimigo, o autor do pecado, nada tinha a ver com ele. Jesus tinha as fraquezas inocentes que nós possuímos. Sentia canseira, sono, fome, tristeza, sede e assim por diante. Por isso dizemos, Ele foi como é um de nós, certo? Conhece todas as nossas tentações, porque Ele as experimentou, todas em essência, sabe de tudo que se passa na nossa vida, e se compadece. Porém, como diz lá, em tudo tentado, mas sem pecado. Jesus é inteiramente sem pecado, no que diz respeito a atos e também natureza. Por isso ele é o nosso Salvador capaz. Se tivesse uma natureza pecaminosa, seria um pecador também, e não serviria para ser o nosso Salvador. Mas temos um Salvador capaz, totalmente suficiente, apto para isto. Que coisa maravilhosa. Muito bem, esse Jesus, inteiramente homem, é também inteiramente Deus. Eu gostei da meditação deste ano, quando li esse pensamento. Os anjos que não caíram, não podem dizer, Ele se tornou um de nós. Podem dizer isto? Não. Os habitantes de outros mundos pelo universo também não podem dizer, Ele se tornou um de nós, porque não se tornou. Mas nós aqui do planeta Terra podemos dizer, Ele se tornou um de nós. Só nós podemos dizer, e só isso é verdade. E o melhor, manterá sua natureza humana por toda a eternidade. Deus não emprestou Jesus por um tempo para resolver um problema e depois, bom, tudo bem agora, vamos voltar tudo ao que era. Não. Quando lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, isso quer dizer, deu para sempre e eternamente. Jesus sempre levará com Ele a nossa natureza, e a natureza divina. Sempre será como um de nós. Não é maravilhoso isto? Esta disposição de Jesus de agir desta maneira, não? De descer, de se humilhar, para nos ajudar, para nos salvar. Isto é extraordinário, maravilhoso. Bem, o estudo sobre Jesus ocupará maior parte do nosso tempo, através de toda a eternidade. Muitas ciências serão estudadas e vão trazer alegria para os estudantes, mas a ciência da cruz superará a todas as demais, e é uma ciência inesgotável. O amor incompreensível de Deus será o tema que vai ocupar a mente dos remidos, e quanto mais os salvos estudarem isso, se aprofundarem
nesse tema, mais felizes se sentirão e mais maravilhados com esse mistério, o mistério do amor de Deus. Nossa, os homens da ciência têm em suas pesquisas do universo, têm descoberto muitas coisas sobre a grandeza do universo. O último telescópio, que foi lançado recentemente, o ano passado ainda, avançou muito mais distante no mundo, no universo visível, conhecido. Chegou-se à conclusão de que o que já se conseguiu alcançar pelo homem pecador aqui através desses poderosos telescópios é que o universo, ponto mais distante do universo nosso, está pelo menos a 15 bilhões de anos-luz da Terra. Vocês conseguem calcular isso? 15 bilhões de anos-luz. Isso seria tudo? Claro que não. É um universo imenso, é uma coisa grandiosa, inimaginável, indescritível. A complexidade das galáxias, a harmonia das leis que regem essas galáxias, esse Deus do macro e Deus do micro, uma coisa maravilhosa, a complexidade de uma célula, de um átomo, que coisa linda, maravilhosa. E quando nós pensamos, esse Deus que é maior do que a natureza, do que o universo é grande e maravilhoso, mas Deus é maior, porque foi Ele quem criou o universo. Deus está acima da sua criação. Esse Deus que criou as galáxias, que administra um universo tão complexo, é a criancinha de Belém, que não tinha nenhum berço, um lugar decente para nascer, que quando começou a crescer um pouquinho, trabalhava com o pai numa carpintaria, varrendo o chão, trazendo madeira, uma ferramenta para o pai. Não é maravilhoso isto? Que o Senhor das galáxias, que o Senhor do universo, descesse a este nível. Que amor é esse? Conseguimos compreender isso? Não. Andava para lá e para cá com os discípulos, vida pobre. Nas ruas de Nazaré era visto com traje humilde de camponês, como outros pobres. E depois, no final da vida, como foi tratado? Esbofeteado, açoitado, cuspido, escarnecido, tudo o que nós conhecemos e muito mais. Imagine o que foi feito com o Criador do universo, que veio aqui para salvar suas criaturas. Imagine o tratamento que ele recebeu. Se ele perdesse a calma por um momento que fosse ali, se irritasse com um desprezo daquele ali, tudo estaria perdido. Não podia fazer isto, senão estaríamos perdidos, não haveria salvação para nós. Tudo ele suportou para o nosso bem, para o nosso bem-estar. Que nome maravilhoso, que pessoa maravilhosa é esta. Eu tenho saudade de Jesus e quero ter mais e mais ainda, à medida que for me aproximando do fim da minha vida aqui. Que desejo eu tenho de contemplar a Jesus, falar com Ele, abraçá-lo. Ellen, quando era uma menina ainda, depois do acidente, estava muito triste, angustiada, por causa do rosto deformado, aborrecida. E uma noite teve um sonho, e um anjo a levou para uma escada íngreme, até a presença de Jesus. Havia anjos ali, ela disse, mas quando vi
uma pessoa ao centro, eu não tive nenhuma dúvida. Pelo semblante amorável, semblante de bondade, de misericórdia, de amor sem tamanho, eu falei: este é Jesus. E ele se dirigiu a mim com aquele semblante tão bonito, colocou a mão sobre a minha cabeça e disse: Ellen, não temas, não fique com medo, não fique com medo, vai dar tudo certo. Ela disse: uma paz tomou conta do meu coração, uma alegria tomou conta do meu coração, e aquilo me acompanhou por muito tempo. Depois, é claro, tem que buscar mais, porque as bênçãos são assim, temos que estar sempre buscando. Ela disse: nunca esqueci aquilo, parece que cada dia sinto a mão de Jesus sobre a minha cabeça. E eu tenho pensado que Jesus coloque a mão na nossa cabeça também, não é isso mesmo? E nos dê paz, e gozo, e alegria, e satisfação, muito amor por Ele. Eu tenho dito: quero ir para o céu, quero andar pelas ruas de ouro puro. Vocês não querem? Não será lindo, maravilhoso isto? Desejo muito ver o rio da água da vida, água pura, cristalina, que procede do trono de Deus. Comer do fruto da árvore da vida, já pensaram? Comer daquele fruto, lindo, saboroso, maravilhoso. Eu fico pensando às vezes, quero encontrar com os personagens bíblicos, quero ter uma boa conversa com Daniel, com o discípulo João, quero conversar com Samuel, com José, tenho admiração por Jacó e outros mais. Não será maravilhoso conversar com essas pessoas? Nossa, extraordinário isto. Ver os anjos e conversar com os anjos, magnífico. Mas pergunto: se o céu com ruas de ouro, com o rio da água da vida, fruto da árvore da vida, salvos de todos os tempos, anjos magníficos em poder, não tivesse a pessoa de Jesus Cristo, como você se sentiria? Chegar no céu, ver tudo menos Jesus. Não seria uma grande frustração? Não estaria faltando tudo? Tudo demais ganha um colorido especial, é maravilhoso, mas com Jesus junto. Então Jesus é o principal no céu, na vida futura, a pessoa de Jesus. Oxalá que você tenha cada dia uma paixão maior por essa pessoa. Não canse de pensar nele, de ler a seu respeito, de conversar com ele, de meditar sobre ele, de falar sobre ele para as pessoas. Isso faz bem para as pessoas e para nós também. Alimente amor por ele, saudade dele. Anele, deseja ardentemente no seu coração o dia em que ele vai aparecer. Milhões, bilhões de anjos virão com ele. E nós queremos ver esses anjos tocando seus instrumentos. Mas não é certo que nossos olhos vão procurar quem está no centro, que é Jesus, cuja beleza nós nunca imaginamos, e ouvir a sua voz poderosíssima, chamando os mortos à vida, transformando os vivos que se prepararam para encontrá-lo. Não há outro nome como este, não? Este é um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. Que esse seja o maior, o melhor nome da sua vida. Que ele seja o alfa da sua vida, o ômega. Começo, meio, fim, tudo. E não se esqueçam, é contemplando esse Jesus, pensando nele, que nós somos transformados.
É isso que Paulo diz em 2 Coríntios 3,18. Contemplando o Senhor, somos transformados na mesma imagem. E foi isso que levou Ellen White a escrever: far-nos-ia bem passar cada dia 1 hora pelo menos refletindo sobre a vida de Jesus. Não é que só 1 hora pensando, 1 hora para esquecer de tudo e de todos, e a sós ficar conversando com Ele, recordando cada capítulo da sua vida, especialmente, disse ela, das cenas finais. Pegar ponto por ponto e deixar que a nossa imaginação se apodere de cada cena, como se estivéssemos presentes ali, vivendo ali. Ela diz: se nós fizermos isto 1 hora cada dia, ela disse, nossa fé vai crescer muito mais, nosso amor para Jesus vai aumentar, seremos imbuídos do seu Espírito. Ela diz: aqueles que contemplam o amor do Redentor, aqueles que contemplam a Jesus, serão vivificados nos seus pensamentos, serão purificados no coração, serão transformados no caráter, porque somos transformados pela contemplação. Que nós contemplemos a Jesus, separando tempo especial, para de uma forma não ininterrupta refletir sobre Ele, e depois disso, o tempo todo, andando pelas ruas, trabalhando com as mãos, exercendo qualquer atividade, deitado já para dormir, que o último pensamento seja sobre Jesus, e o primeiro a levantar, Jesus Cristo. Nossa vida vai sendo modelada à semelhança da vida de Jesus. O caráter de Jesus vai sendo transferido para nós. E é isso que nós precisamos, ter reproduzido em nós o caráter de Cristo. Jesus, nome mais doce do que o mel ao nosso paladar, em nossa boca, melodia agradável para os nossos ouvidos, alegria para o nosso coração. Procure amar mais a Jesus, pensar mais nele. E quando estiverem cantando, observem, quase todos os hinos falam dele. Parem e pensem nesses hinos, são maravilhosos. Esteja desperto, consciente disto, que tudo na Bíblia, os cânticos, os hinos, é Jesus, maravilhoso Jesus. Sejamos gratos a Ele e gratos ao Pai, que nos ofereceu o seu Filho. E se vocês ficaram com dúvidas, mas quem nos ama mais, o Pai ou o Filho? Eu pergunto para vocês, quem sofreu mais lá na experiência do sacrifício de Isaac? Abraão ou Isaac? É fácil dizer? Os dois sofreram. E Abraão por mais tempo, porque ele já sabia 3 dias antes, e o Isaac só momentos antes de o Pai revelar para ele. Somos amados pelo Pai, amados pelo Filho. Sejamos gratos por este amor, e que esse amor encontre resposta de amor no nosso coração também, porque amor com amor se paga. Deus nos abençoe, amém. Podemos orar? Por favor, se levantem. Querido Deus e Pai Celestial, te agradecemos o teu infinito, incompreensível amor, que o levou a entregar o teu Filho para vir a este mundo de pecado, de sofrimento, para ser maltratado, humilhado, incompreendido, como aconteceu. Tudo para nos salvar. Senhor, que este amor possa nos sensibilizar e nos levar a renunciar às vaidades desta vida, a não estarmos tão apegados com as coisas deste mundo,
a não ficar tão tristes quando temos um prejuízo de ordem material ou coisas que o valha. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em primeiríssimo lugar o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus, o reino celestial. Que haja disposição em nós de renunciar todas as coisas para te servir, te amar, fazer a tua vontade e estarmos em pé pela tua graça, pelos méritos de Cristo em sua vinda a este mundo. Leva-nos para casa, ó Deus, pensando em Jesus. E cada dia, cada momento, e que um dia tenhamos o privilégio de contemplá-lo face a face e abraçá-lo. Em nome de Jesus, o teu Filho, te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Obrigado. Olá, querido, tudo bem? Agradecemos muito porque vocês estiveram participando deste momento onde louvamos e engrandecemos ao nosso Rei. Querido, nós temos uma proposta para você neste momento. Aqui na Igreja Central, nós fazemos muitos conteúdos que são muito bem preparados, tem uma estrutura muito boa, tem pessoas capacitadas aqui atrás das câmeras, aqui na mesa de corte, na mesa de som. Temos pessoas muito bem qualificadas, mas não dá para ser qualificado se não tem o equipamento bom. E por isso nós precisamos muito que as pessoas estejam nos ajudando através de doações. Você pode estar nos ajudando através das doações. Nós temos o QR Code, o link da transmissão. Acesse esses dois meios e nos ajude para que materiais, para que conteúdos como esse chegue e promova a salvação, assim como tem acontecido na sua vida. Deus continue te abençoando. Deus continue guiando a sua vida. Agradecemos a sua presença.